O futuro já está aqui, só não está distribuído uniformemente. Essa é uma frase de um escritor americano, William Gibson, de ficção científica. Mas quer dizer que, basicamente, a transformação digital já está aqui, ela já está acontecendo e você tem setores que são mais ou menos impactados por ele. Então, você pega setores onde a presença de ativos físicos eles são menos relevantes, a indústria acaba sendo muito mais impactada. Por exemplo, o nosso caso de tecnologia, ou, por exemplo, o caso de mídia, bancos, serviços financeiros, né? Segundo conceito que eu acho que é importante ter, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Isso vale também a experiências que o consumidor vive. O consumidor ele não é segmentado entre diferentes negócios. O mesmo cara que está comprando um apartamento, o mesmo cara que está procurando algum serviço de real estate ou incorporação, ele também é o mesmo cara que está chegando lá de Uber, que tem uma transação super fácil, que acha qualquer informação que ele precisa no Google. Então, a exigência que ele tem com as empresas parte da última experiência melhor que ele teve. Então, cada vez a barra está mais alta. E o último conceito é Soft and It in the World. É um conceito que o Mark Andreessen, é um dos maiores venture capitalists do Vale do Silício, determinou em mais ou menos uns 2012, 2011. E, basicamente, o que quer dizer isso? Hoje, a maior parte dos players em uma determinada indústria são empresas que utilizam tecnologia para fazer isso melhor. Então, você pega o Google, não é uma empresa de tech, ele tem competências de tecnologia muito forte, mas ele usa isso para fazer um trabalho de mídia muito mais assertivo. A Netflix, em criação de conteúdo, ou de administração de conteúdo. A Disney também vem investido, por exemplo, ela comprou a Pixar, para desenvolver dentro dela skills de desenvolvimento de tecnologia em animações e se continuar relevante. O Walmart, que, por exemplo, hoje a gente ainda considera ele um player mais tradicional, vamos chamar assim, mais analógico, mas vem fazendo um ótimo movimento de transformação digital. Ele utiliza muita tecnologia para ter um sistema de distribuição logística eficiente a ponto de ele ganhar uma escala global. Acho que isso foi um dos principais fatores que tornou o Walmart extremamente relevante. Então, acho que ele foi uma das primeiras empresas, não sei se vocês sabem, a usar Big Data e Analytics. Então, eles descobriram, por exemplo, num estudo que eles fizeram de dados há uns 20, 30 anos atrás, que valia a pena você deixar a cerveja do lado da fralda, porque, na verdade, eram dois produtos que tinham alta correlação de compra em conjunto. Então, como é que você torna esse mais efetivo? E, deixando mais simples o que seria a transformação digital, é como é que a gente atende a necessidade dos nossos clientes de uma maneira melhor, usando tecnologia e novas maneiras de trabalho. Isso se traduz em 2 itens. Fazer as coisas que a gente já faz de uma maneira melhor. Então, como é que eu vou usar a tecnologia ou novas cabeças, ou novos jeitos de pensar dentro do que eu já faço hoje? Então, por exemplo, como é que eu vou tirar toda a burocracia de um processo de compra usando blockchain, né, dentro do setor de real estate, pensando aqui. Ou fazer coisas novas e diferentes. Como é que isso se abre a uma nova possibilidade de trabalho a partir dos ativos que você já tem? Então, vou dar um exemplo aqui dentro de casa. A gente tem um dos serviços que é mais antigo nosso, a gente faz desenvolvimento de aplicações para clientes. E hoje a gente mudou a maneira de fazer isso para ficar muito mais próximo ao negócio e ser mais assertivo. E também a gente descobriu que a gente aprendendo a usar tecnologia, eu podia ir para outras linhas de negócio. Então, por exemplo, hoje a gente vem trabalhando muito forte em marketing e vendas usando tecnologia para tornar cada vez o resultado do meu cliente melhor. Então, eu estou fazendo uma coisa completamente nova, nunca fiz marketing, mas aprendendo a partir do uso de tecnologia eu consigo fazer isso. Então, vou explicar, né, por que a gente está aqui. A Stefanini é uma multinacional brasileira de tecnologia. Ela foi fundada há 32 anos atrás na sala de estar do Marco, não muito longe daqui, na Rebouças. Hoje, depois desse tempo que não tivemos 5 revoluções de tecnologia, então a gente já está acostumado um pouco a mudanças, não que seja fácil ou doa menos. Mas hoje a gente está presente em 41 países. E acho que o fator mais relevante é que 30% das nossas receitas vem de novos negócios que não existiam nos últimos 5 anos. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de como é que a gente leva novas ideias para serem concretizadas em resultado. Eu acho que vai ser um fator determinante que eu vou falar muito aqui do papel de liderança e cultura de cabeça. Acho que esse é o principal item que faz diferença. Então, a nossa ideia, o que a gente faz é ajudar os clientes a se transformarem digitalmente.
Então, eu vou contar um pouco das experiências que a gente tem feito em casa ou com os clientes para resolver os desafios que eles têm enfrentado. Então, basicamente, fala, putz, legal, o mundo está mudando, a tecnologia está mudando, então já sei, eu vou montar uma área de inovação aqui e acabou os meus problemas. Porém, 90% dos laboratórios de inovação, eles fracassam. Nordstrom, Microsoft, Disney, Target, Coca-Cola e outros, eles estão diminuindo os laboratórios de inovação. Por que isso acontece? O primeiro item é, o resto da organização, quando você monta um laboratório de inovação, ele vira para você e fala, pô, legal, aquele cara tem bem mais privilégio que eu, então eu não vou ajudar ele. Então, a própria organização reage mal à criação disso. O segundo é, muitas vezes, vocês não têm um vetor de busca ou de inovação. Então, você deixa um monte de cientista com muito tempo livre e vai criar um monte de coisa, mas não necessariamente ajuda ao seu negócio. Então, como disse na palestra anterior, tem que impactar, tem que ser relevante, senão a organização não presta atenção e não ajuda. E o segundo, que a gente até dentro de casa, a gente tem uma norma que é proibido qualquer área se chamar inovação interna ou inovação para dentro, porque o que acontece basicamente é, alguém vai entender que a responsabilidade de trazer coisa nova é só daquela área e vai deixar o resto da empresa fazendo o que tem que fazer. E, na verdade, as maiores inovações acontecem quando você acha um problema e tem alguém que consegue entender aquilo para resolver. Então, esse é um outro fator também que a gente deixou uma regra simples dentro de casa para fazer isso. E agora, eu vou tentar trazer um pouco mais de conceitos e teorias práticas, e depois eu queria abrir mais, vai ser rápido, para fazer perguntas, que eu acho que vai ser bem mais efetivo. Mas como é que a gente está transformando inovação em resultado? Eu trouxe até a ideia do cara da Kodak, ele é super famoso, ele é o inventor da câmera digital dentro da Kodak. A Kodak achou muito legal, achou que dificultava o modelo de trabalho dela, ou dificultava não, ameaçava o modelo de negócios dela, então ela decidiu engavetar até que alguém pegou a tecnologia, usou fora e acabou com a própria empresa. Então assim, não podemos, o primeiro item é, ideias boas vão surgir, ideias que ameaçam o próprio negócio vão surgir, a gente tem que avaliar antes de você decidir o que você vai fazer. Acho que o primeiro papel que eu vou trazer aqui é sobre liderança. Acho que liderança e a cabeça dela, a mudança de cultura dela é fundamental para a inovação dar certo. Sem isso, não acontece, isso daqui nunca vai ser transformado em negócio, porque, por exemplo, a área de anticorpos naturais vão tentar atrapalhar esse processo e o papel da liderança, de certo modo, é garantir que eles não afetem demais. Se afetar de menos, também fica muito solto. Mas o primeiro papel que eu acho que tem na liderança é inspirar, né? Acho que o Martin Luther King, quando ele chegou em Washington, né, parou na frente do espelho d'água, ele não quis inspirar ninguém à mudança falando eu tenho um plano aqui com 10 iniciativas para a gente acabar com o racismo nos Estados Unidos. Ninguém ia acreditar nele. Então, na verdade, eu tenho um sonho. Acho que o primeiro ponto é trazer uma visão grande para a empresa, para o time, para o mercado, do que você quer fazer. Acho que isso não só ajuda a inspirar, mas como ajuda a atrair bons talentos. Hoje a gente vê que os talentos mais digitais, eles preferem muito mais trabalhar em grandes projetos do que só financeiro, né? Segundo ponto é aspiração e vetores. Acho que Kennedy foi muito feliz quando ele colocou uma aspiração de colocar o homem na Lua, né, até o final da década de 70, 60. E ele deixou muito claro o que era esperado. Eu quero botar o homem na Lua e trazer de volta. Como eu não sei, mas essa é a nossa missão. Então vamos descobrir como. E aí dizem que uma história, um time foi visitar a NASA nesse meio período, e aí chegaram por faxineiro e perguntaram para ele como é que, né, que você estava fazendo ali. Aí ele falou, pô, meu trabalho aqui é ajudar a colocar o homem na Lua. Então, acho que isso é um segundo ponto dentro desses dois fatores. Não adianta você só estar inspirando, você está aspirando, determinar bem o vetor de inovação, mas você tem que comunicar ele para toda a empresa. Vou contar um caso aqui interno nosso. A gente montou uma iniciativa de inovação aberta, onde qualquer pessoa da empresa poderia dar ideias de o que a gente podia fazer melhor. E a gente achou que a gente tinha setado bem os vetores. 90% das ideias a gente não passava nem da primeira etapa de aprovação para tentar testar e determinar, porque não tinham a ver com o nosso negócio. Então a gente falou, pô, cara, claramente eu estou errado aqui. A gente deu um passo para trás, reconfigurou o que a gente estava falando, comunicou melhor, deixou mais claras as nossas aspirações. E hoje 85% das ideias elas têm alguma coisa a ver com o negócio, a gente consegue começar por uma fase de testes. O segundo é liderar o paradoxo.
a gente sabe que é difícil, né? Normalmente as empresas existem para tornar os processos mais eficientes, evitar qualquer desperdício, então é muito focado na execução. E qualquer coisa nova onde vai ter um erro é considerado um desperdício de recurso. Então acaba tendo despriorização ou ser despriorizado, ou você acaba não utilizando ou não dando a devida atenção e o negócio morre, porque inicialmente as novas ideias, os novos negócios acabam sendo meio como um bebê no início, tem que cuidar muito, porque senão ela não sobrevive por si só. E, ao mesmo tempo, se você deixar de inovar, você sabe que daqui a um tempo você vai morrer, então você tem que fazer os dois, é um ato constante de balancear os dois lados. Então, eu vou dar um exemplo interno, né? Você está no próximo dentro do Mac, é muito engraçado na Stefanini, que ele tem muito forte um lado de inovar, então toda vez ele vai num cliente e pergunta: quem está fazendo de novo para eu levar para ele? Então, você sempre tem que ter uma ideia nova, alguma coisa para levar. E, ao mesmo tempo, ele vai na operação e pergunta: o que a gente está fazendo mais fácil, melhor, como é que está o resultado, como é que a gente está sendo mais eficiente? Então, acho que tem esses dois papéis do líder de questionar ambos os lados para que a organização entenda que isso é importante. Se você nunca questiona o que tem de novo, o que está sendo feito, a organização se acomoda. Acho que um outro exemplo legal, que é um cliente nosso, que a gente faz toda a parte de canais digitais do Banco do Brasil, durante o ano, o presidente do banco ele passa um dia em cada squad, vou explicar um pouco melhor o que é squad, entendendo o que está acontecendo, como é que ele pode ajudar, o que precisa ser feito melhor. Então, é um pouco de como ele trabalha dos dois lados de execução. E acho que outro papel super relevante dentro da liderança é como é que a gente determina a infraestrutura de inovação. Como é que eu monto os sistemas de incentivo, sistemas de pessoa, os mecanismos, processos, para que a inovação precise acontecer mais facilmente. Claro, nunca vai ser fácil, é um processo que demora bom tempo, é um processo bem dolorido, não é fácil, mas você pode facilitar ele construindo as infraestruturas de inovação. Agora, acho que um ponto legal é falar um pouco na visão de como antecipar a tendência. Acho que eu não vou falar de antecipar, porque senão eu estaria apostando na loteria, e não falando aqui, eu saberia o que aconteceria, mas como é que a gente reage rápido quando a mudança vem? O primeiro conceito é que o pessoal fala, que é o job to be done. Na verdade, é o que o meu cliente quer, o que o meu cliente precisa. E aí é muito engraçado, por exemplo, acho que teve o presidente de uma empresa que faz utensílios de construção civil, furadeiras, etc. E ele falou: ninguém quer uma furadeira, todo mundo quer um furo. Ou, se você for mais além, todo mundo quer pendurar alguma coisa porque você está fazendo um furo. Então, como é que eu posso levar isso para o meu cliente? Acho que Henry Ford foi muito feliz nesse conceito, que ele falou: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, eles teriam dito um cavalo mais rápido. Ele entendeu bem que a missão que ele tinha que fazer para o cliente era como ele deslocava o cliente de A a B de uma maneira mais rápida. Não somente você precisa de um cavalo. Mas você entendendo esse conceito de qual que é a missão, do que o cliente quer fazer, ele faz a total diferença de como você vai apresentar o negócio. Então, vou dar outro exemplo, a Netflix. A Netflix ela começou enviando ela começou enviando DVDs por correios, né? E ela mesma depois trouxe streaming para matar o próprio modelo de negócio. Ela não entendeu que o trabalho dela era enviar DVDs pelos correios. Ela entendeu que o trabalho dela é fazer o conteúdo chegar na mão do cliente. Isso chegando da melhor maneira, ela vai sempre adotar esse modelo. O segundo caso, que eu acho que é interessante falando do job to be done, é a Harley Davidson versus a Honda. Para quem não sabe, a Harley era uma marca já muito representativa nos Estados Unidos, e a Honda entrou com umas motinhas bem mais leves, mais fracas, e a Harley falou: olha minha moto aqui, design muito mais bonito, muito mais relevante, bem melhor, isso daqui não é uma ameaça. Aí a Honda continuou evoluindo e a Harley continuou constante. Chegou até um determinado momento que a Honda tinha uma moto tão boa quanto a Harley, que dava menos problema, vazava menos óleo, e a Harley se viu em grandes problemas. Assim, chegou a ter resultados bem negativos. E aí entrou um CEO novo dentro da Harley. E qual que foi o trabalho que ele fez? Ele reconectou com a ideia do job to be done, de entender o cliente, só que ele foi além. Ele entendeu que o trabalho dele não é só levar o cliente de A a B, por exemplo, né, que é a parte funcional que ele faz. O segundo conceito é: como é que é o social? Como é que eu sou visto? Qual que é o meu trabalho que eu ajudo o meu cliente a ele ter uma exposição diferente de como ele é feito ou como ele se sente
ou como ele se vê, desculpa, como é que ele se vê fazendo aquela atividade. Então, pô, cara, vamos pegar aqui uma ideia, por exemplo, do apartamento aqui no real estate, quando você for comprar. Eu estou tentando usar exemplos que eu passei recentemente. Eu, óbvio, não sou nenhum expert em real estate, vocês entendem muito mais do que eu, então vou tentar trazer alguns conceitos que eu passei. Mas quando eu vou comprar um apartamento, putz, eu quero receber os amigos. Então, tem toda vez um trabalho de como eu vou ser visto dentro daquele apartamento. Então, pô, a entrada do prédio é legal. Eu vou dar um exemplo que eu comprei um apartamento agora e metade dos meus amigos, quando vão em casa, elogiam mais a entrada do hall do que o meu apartamento. Então, acho que claramente fiz um mau trabalho na decoração, mas fizeram um bom trabalho na entrada do prédio. O terceiro item, né, que é o emocional, como é que eu me sinto estando ali, como é que isso trabalha. Então, a Harley fez todo um trabalho de reposicionamento da empresa. Claro, fez um trabalho super bom no funcional de consertar os problemas operacionais que tinha, quais eram os problemas que precisavam. E mais, ela trabalhou muito no aspiracional e no social e emocional para transformar aquilo num brand que desejasse liberdade, transformasse, a pessoa fosse vista como rebelde, descolada. E aí ela recuperou toda a imagem da Harley. Hoje a empresa está indo super bem. Até teve um caso novo da Harley também, que ela fez uma moto elétrica, e aí teve um problema grande nos primeiros testes de uso, que a moto não fazia barulho. Então, na verdade, quando ela fez uma inovação, ela matou toda a parte aqui do social e do emocional de novo, e ela teve que voltar para dentro de casa e consertar um pouco isso. O segundo item também de como a gente usa para antecipar tendências ou comportamentos são importantes, é o que a gente chama de Customer Journey. O que essa técnica do design dá? Ela mapeia a jornada do cliente, não só quando está usando os seus serviços ou a sua etapa na cadeia de valor econômico, mas antes disso também. Então, vou dar um exemplo agora que recentemente teve um trabalho bem legal de redesenho no Decolar. Eles redesenharam toda a estratégia deles, que eles entendiam que o trabalho deles era ajudar a pessoa ou a empresa a achar a passagem mais eficiente e comprar ela. Quando eles foram ver, a jornada de turismo ou da viagem é muito mais longa. Então, eles perdiam toda uma etapa inicial que eles podiam ajudar o cliente a ser inspirado para onde ir. Então, por exemplo, hoje estão usando um pouco de inteligência artificial para como é que eles vão explorar isso. Depois disso, legal, ele vai passar por toda a etapa do aeroporto. Como é que eu posso ajudar ele no aeroporto para ser muito mais eficiente, menos dolorido, que é um processo que normalmente os clientes ficam bem contentes. E, por fim, quando ele chega lá, o que ele pode fazer? Eu já posso vender pacotes de ideias, eu posso vender sugestões de programa, eu posso criar um marketplace para quem quer vender alguma experiência ao meu cliente para ele aproveitar melhor. Então, você olhando ao longo do que o cliente quer, o que ele quer fazer, também te dá boas dicas de como você vai antecipar. Então, vamos dar um exemplo do Alibaba. O Alibaba, ele começou o Alipay, desculpa. Ele começou o Alipay em 2004. Faz 15 anos que ele começou o Alipay, né? Você acha que é alguma coisa recente que ultimamente vem se falando mais, mas ele começou muito antes. Mas claramente era uma pós-etapa da jornada dele, que um dia ele ia para o mundo físico e o cliente ia precisar pagar de alguma maneira lá. Então, como é que ele vai fazer depois de achar o produto e pagar no mundo físico? Ele traz isso para dentro do conceito. Como é que eu vou testar o que eu quero fazer de diferente de uma maneira muito mais simples, mas que traga aprendizado de maneira rápida para eu continuar evoluindo o meu produto, minha solução, o meu novo negócio. Então, quando o SpaceX decidiu lançar, ele não quer levar o foguete direto e voltar, ele quer testar pequeno. Então, putz, eu quero inventar um novo modelo de venda. Legal. Não preciso necessariamente começar com tecnologia, mas como é que eu vou criar experiência incrível para um cliente? Pô, legal, fiz para um cliente, muito bom, consegui os resultados. Como é que eu vou criar uma experiência de venda agora incrível para 10 clientes e para 100? Então, você vai aos poucos escalonando o que você vai aprendendo. Porque se você começa só com tecnologia, muitas vezes pela escala que você tem ou pelo tamanho de que você tem que fazer de investimento, fica muito mais caro. Mas você pode pegar alguém e fazer vai ser, de novo, inefetivo em termos de custo, mas em termos de aprendizado é muito rico. Você consegue tornar a experiência incrível para um cliente e aí, a partir disso, você vai se desdobrando e usando tecnologia para ver o que funciona ou o que não funciona. Segunda maneira que eu acho que é como a cadeia, não só de produção, mas o método de trabalho muda. Se você for pegar qualquer organização que se tem normalmente, ela produz a área B, traz o insumo, a área B processa os insumos, a área C desenha o pacote, a área D coloca no pacote e chega no final o cliente está infeliz. E aí você vai perguntar para cada um elo da cadeia e fala, não, eu fiz a minha parte, olha, eu criei a melhor embalagem aqui.
A outra área vai falar, não, eu processei da melhor maneira os insumos, mas o cliente continua descontente. Porque, na verdade, cada área está focada em fazer seu próprio processo interno e não necessariamente fazer o melhor do que é para o cliente final. Ele está muito distante do cliente, ele não consegue sentir o impacto. Então, na verdade, é muito mais a parte produtora empurra para o consumidor. E hoje, dado as exigências que o consumidor está tendo, o cliente está tendo, é impossível você trabalhar assim. Então, o que a gente tem feito com os clientes são trabalhar em cima da necessidade dele, entendendo o cliente, entendendo o cliente e depois falando os produtores que eles precisam. Então, o que a gente chama de squad, que é um time multifuncional, onde você traz, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro de o que a gente fez com o cliente. O cliente, quando ele precisava desenvolver um novo canal digital, e aí eu vou voltar ao item anterior do Job to be Done. Na verdade, ele precisava desenvolver, não queria um aplicativo, ele queria um canal digital porque ele precisava trabalhar melhor as informações do que ele tinha com o cliente. Então, a gente sentou com ele, reorganizou um pouco do que precisava ser feito, entendemos o que o cliente queria, por exemplo. A gente foi ouvir os clientes e a gente entendeu que na jornada dele não bastava ele fazer o pedido pelo aplicativo. Ele também tinha que traquear onde o pedido estava, que essa era o maior incômodo dele. Então, a gente foi lá, ouviu e falou, olha, para o cliente, isso daqui é importante, fazer o pedido vai te ajudar, mas se você não colocar isso daqui onde está o caminhão de entrega de combustíveis, claramente vai ser impossível você ser bem sucedido nisso. E aí a gente trabalhou com eles num time multifuncional. Então a gente trouxe aqui, tinham pessoas de marketing, tinham pessoas de canais digitais, tinham pessoas de serviço ao cliente para entender. A gente trouxe também até fornecedores deles de outras coisas, por exemplo, o software de RP, que era importante, era um ativo importante, e a gente conseguiu, em 4 meses, colocar o canal digital no ar. A gente continua evoluindo e tem cada vez mais desafios. Mas qual que é um ponto importante? Não só você traz todo mundo junto para trabalhar na necessidade do cliente de ponta a ponta, mas você alinha os interesses com o que o cliente precisa. Esse time aqui não é regido por quão rápido ele entrega o software. Ele é regido por quantos clientes ele consegue adicionar, quanto tempo o cara usa, se ele saiu do canal de telefone e foi para o canal digital. Então, você consegue alinhar os interesses a partir de montar esse time que te permite ser bem mais efetivo no que você quer fazer. O próximo item de execução é achar os parceiros corretos. Acho que tem alguns exemplos aqui que eu coloquei. O Google e a Goldman Sachs lançaram um novo cartão de crédito. Acho que era um novo negócio para os dois. A Apple com certeza entrou... a Apple. Entrou claramente com skill de entender o cliente, fazer o design e ter um produto sexy. E o Goldman com skill de produtos financeiros. O Goldman é um banco de investimento. Ele nunca teve crédito ao consumidor final, ou cartão de crédito ao consumidor final. Então, aqui foi uma nova iniciativa do que eles estão fazendo novo para explorar. A Tag Heuer, que é do grupo da Louis Vuitton e Hennessy, da parte de relógios, ela se juntou junto com o Google e com a Intel para lançar o primeiro relógio de luxo. Foi um sucesso, teve sold out. E aí o Jean Bivet, que é presidente da Tag Heuer, quando ele veio com a ideia, ele falou, eu decidi escolher os dois porque eles estão na vanguarda da ponta do que eles estão fazendo. Então é legal sempre você ter parceiros que são diferentes e estão tendo na vanguarda também para trabalhar. E por fim, a Amazon, JP Morgan e a Berkshire, eles estão lançando uma nova seguradora nos Estados Unidos. Então, hoje em dia em digital você precisa de velocidade, você precisa ser rápido e você não vai dominar tudo. Então, você tem que achar os parceiros corretos para trazer isso ao mercado. Vou dar um exemplo, 2 coisas legais que a gente fez dentro de casa. O primeiro, a gente estava tendo uma dificuldade com os executivos dos clientes de como é que a gente mudava a cultura deles para que ajudasse a inovação, né? Que nem eu falei no primeiro slide sobre liderança. Então, a gente montou um curso com a INSEAD. A INSEAD é um MBA global hoje, a sede fica na França, de um curso de 1 semana, onde a gente leva os executivos dos nossos clientes para ajudar na transformação. E a gente não vai ficar lá falando dos conceitos novos, mas a gente vai falar muito de, como é que você aterriza, como é que você faz isso acontecer, quais são as ferramentas que precisa ter para executar. E o segundo, acho que é uma sociedade que a gente tem com a Rafael. A Rafael é uma empresa israelense, ela faz a defesa do Estado, é uma estatal. Ela que fez o sistema antimíssil Iron Dome. E, por exemplo, quando a gente foi entender que o meu cliente precisava de ajuda na parte de cibersegurança, a gente fez uma parceria com eles para levar soluções militares para dentro do mundo civil, para poder trabalhar com eles melhor. E acho que um dos últimos itens aqui, que é uma dica que eu aprendi com o Marco, é comece vendendo. Então, o Thomas Edison tem uma frase bem legal, que é: qualquer coisa que não venda, eu não quero inventar. A venda é prova de utilidade, utilidade é sucesso. Não adianta nada a gente querer itens
ou ideias se o cliente não está disposto a tirar dinheiro do bolso para trabalhar com a gente. Então, fazer a principal parte, que é vender e ir a mercado, é relevante. E quanto mais cedo você fizer isso, melhor é, porque você minimiza os riscos de ter investido uma grana muito alta e não dar certo. Então, por exemplo, um estudo da Bain, ela determina que para você transformar inovações em negócios, 45% do resultado ele vem de como você faz o go-to-market, como é que você vai ao mercado, como é que você entrega resultados. Então, acho que o primeiro conceito é começar vendendo, e não somente você precisa ter o produto todo, mas se você consegue ter uma ideia do que vai fazer e tal, você ir falar com os clientes, vender a ideia para os clientes, você já traz 1 quilômetro de aprendizado muito enriquecedor. Então, por exemplo, dentro da Stefanini, quando a gente tem uma empresa que a gente quer adquirir para o portfólio, ou tem uma nova solução que a gente desenvolveu, a primeira coisa que a gente faz é a gente entende um pouco o produto e vai no cliente achar a pessoa certa para tentar vender. Aí, por exemplo, a gente teve alguns conceitos que a gente desenvolveu de novos negócios e a gente achava que a gente tinha que vender para o CFO de empresa de varejo. A gente ficou acho que uns 3, 4 meses tentando vender para o CFO e não conseguia, de jeito nenhum. Aí a gente descobriu que, na verdade, eu tinha que ir para o cara de vendas, porque o cara de vendas era o maior interessado que a solução desse certo, porque era uma parte de crédito para vendas. E o cara do CFO ele tinha total interesse de não ter, porque dava mais trabalho para ele, maior risco, ele se expunha mais, não valia a pena. Então a gente começou a mudar e, a partir disso, a gente começou a engrenar muito mais nas vendas e hoje é um dos principais produtos que a gente tem dentro do portfólio. Então, falando das principais mensagens, liderança é fundamental, mudar a cabeça é fundamental. Então você tem que inspirar, determinar os vetores corretos, liderar o paradoxo e montar a infraestrutura de inovação. Segundo ponto é entender o cliente. Quais são os jobs to be done, os 3 tipos, o funcional, o emocional e o social, e como é que é a jornada dele. A partir disso você vai ter muito mais insights do que você pode fazer de diferente para o seu cliente, o que você pode ter. 3, execute começando pequeno, testando a solução em ciclos de ponta a ponta menores, com times focados em fazer algo que o cliente precisa e os parceiros corretos. E, por fim, é começar vendendo. Venda é prova de utilidade e minimiza os riscos de desperdício de recurso. Então é isso, obrigado.